ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Olá, amigos. Muito boa noite. Bem-vindo a todos. É uma alegria estarmos novamente juntos com os nossos amigos da TV Chico Xavier, com o nosso querido Ivan, em mais uma live do bem. Nós agradecemos com muita alegria o convite e nós propomos hoje uma análise, uma discussão de alguns elementos que vão nos permitir analisar a forma, a maneira espírita de resolver problemas. Logicamente, nós sabemos que vivemos, né? Não é preciso que nós falemos, né? Mas nós sabemos que estamos num mundo bastante complicado, né? É bastante difícil. Deixa 2 segundos responder aqui para a Giovana. Então, nós estamos num mundo bastante complicado, bastante difícil. Por mais que amemos as pessoas, nós sabemos que há diferenças de pensamento, há diferenças ideológicas, há diferenças de concepções de vida. E tudo isto torna a convivência um tanto quanto difícil. Vemos que mesmo no interior dos lares, isso pode ser complicado. Não estamos todos no mesmo nível evolutivo. A doutrina espírita nos auxilia muito a compreender tudo isso. E os problemas são das mais diferentes naturezas. Nós estamos num mundo em que podemos ter problemas de ordem familiar, problemas de ordem pessoal, psicológica, de natureza material, de natureza física. Então, nós precisamos ter consciência de que nosso Pai fez as coisas desta maneira para o nosso próprio bem, porque este é um mundo que desafia a nossa inteligência, como nos explica o Livro dos Espíritos, quando fala, por exemplo, das catástrofes, né, das tragédias naturais. E tudo isso foi nos servindo como um meio para aperfeiçoar a nossa capacidade de lidar com problemas. Então, nós desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos a nossa capacidade de lidar com as situações difíceis, mas, obviamente, nós já alcançamos um certo nível, uma certa capacidade de resolver problemas deste tipo, né, de ordem física, material, tecnológica. No entanto, nós sabemos que os problemas de ordem moral são ainda um enigma para nós todos. Nós nem sempre conseguimos lidar com as diferenças, com as agressões. Nós temos dificuldades para lidar com o perdão, nós temos dificuldade para lidar, né, muitas vezes, com as traições, com os ataques. Então, nós, espíritas, compreendemos que há uma dimensão na vida que é a dimensão moral, a dimensão espiritual, e estas exigem também um desenvolvimento, assim como nós desenvolvemos a nossa inteligência para lidar com os problemas materiais, nós precisamos desenvolver nossa alma, nossa evolução moral, nosso entendimento e discernimento da vida para lidar com os problemas que são de ordem não física, não material. E que são muitas vezes estes que estão
na origem daquilo que nós chamamos de infelicidade, de sofrimento moral, de dor moral. Então, nós sabemos, meus irmãos, que lidar com problemas é algo que nós teremos que fazer a vida toda. Não adianta, né, termos a ilusão de que um dia será diferente. Nós espíritas, no entanto, temos uma maneira bastante própria de lidar com problemas. E nós tentaremos analisar um pouquinho isso. Por exemplo, nós sabemos que faz toda a diferença ser espírita, porque a forma como nós lidamos com os problemas está relacionada a vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, a nossa educação. Nós, durante um bom tempo da nossa vida, somos influenciados pela educação que recebemos. Imaginemos alguém que tenha um pai que, cada vez que tinha um problema, tinha uma crise de raiva, por exemplo. Nós, às vezes, adquirimos o hábito de lidar com as crises exprimindo a cólera. Outros muito tímidos, outros se acovardando. Cada um de nós, né, talvez tenha adquirido hábitos no processo de educação. Não falamos aqui da educação formal, da educação escolar, estamos falando da educação, é aquela que se transmite pelos hábitos, pelos gestos, pelos olhares, pelo tom da palavra, aquela que realmente se comunica ao coração da criança na vivência da família. Nós, neste processo, adquirimos uma forma de lidar com os problemas, nem sempre é a mais adequada. Às vezes, com o tempo, nós entendemos que aquilo pode não ser adequado e nos reconstruímos. Outras pessoas vão passar a vida inteira lidando com os problemas da maneira, né, que aprenderam naquela primeira fase, o que é também um problema, né? Então, nós temos a influência dos pais, nós temos a influência do meio social, nós temos a questão da autoimagem que formamos de nós mesmos. Parece bobinho, né? Mas não é. Por exemplo, uma pessoa que cresceu acreditando que é incompetente, porque teve alguns fracassos, ou porque alguém, né, de autoridade na sua vida, falou assim: você é realmente um incompetente, você não aprende nada. E a pessoa cresceu, né, acreditando naquilo. Diante da vida, ela vai manifestar uma certa incapacidade de lidar com os problemas. Então, veja que a forma como nós lidamos com problemas pode ser bem ampla de se tratar, que envolve vários aspectos da nossa vida. No entanto, nós podemos dizer que um aspecto em especial nos interessa aqui hoje. É a questão da nossa concepção de vida. Porque quando nós temos um certo tipo de concepção, nós temos uma forma de lidar com as coisas. Então é aí que nós podemos contrapor a concepção espírita com relação a outras concepções. E, obviamente, nós não podemos acreditar que uma pessoa que tem um conhecimento espiritual da vida vá lidar com os problemas da mesma maneira que uma pessoa que não tem os mesmos conhecimentos. Por exemplo, uma pessoa que é ateísta, ou que é materialista, ou que é nihilista e acredita que tudo acaba e não tem mais conversa, né? Vivemos aqui entre o berço e o túmulo e acabou. É lógico que essa pessoa vai ter uma forma de lidar com os problemas que não é a mesma que nós espíritas. Por exemplo, nós temos concepções como a da imortalidade da alma. Nós não vemos a vida como algo que começa no berço e termina no túmulo. Nós vemos a vida como algo que existia antes e que continua após o túmulo. E nós vemos o processo da vida passando pela imortalidade, pela reencarnação. Nós entendemos que a reencarnação é um processo que existe para o nosso aperfeiçoamento.
E os problemas que temos, muitas vezes, refletem as nossas vivências do passado, mas, às vezes, refletem as nossas vivências do presente, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Então, nós vemos ali os Espíritos nos esclarecendo sobre a dupla natureza dos problemas que temos. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com um problema qualquer, uma limitação qualquer, com um drama psicológico qualquer, esta pessoa provavelmente trouxe uma complicação do seu passado. Mas alguém que não educou adequadamente o seu filho nessa encarnação, não é do passado, é dessa. Alguém que não ouve, né, ninguém, e faz maus negócios e culpa o karma. Não, né, você é que não ouve ninguém. Então, a doutrina primeiro começa a nos dizer: analise os teus problemas para ver o que é de natureza kármica, o que é de natureza reencarnatória e o que é mal feito agora. Então, a primeira coisa que nós temos é uma análise apropriada da natureza dos nossos problemas. Né? Quem teve um filho que nasceu com uma doença qualquer, uma síndrome, uma limitação qualquer, é lógico que isso é algo que vem do passado. Mas quem não educou um filho e tem, né, na adolescência, um garoto mal educado e que não obedece ninguém, que faz o que quer, bom, você não educou seu filho, agora tem que lidar com a situação. Então, a doutrina nos esclarece, primeiro, sobre a natureza dos nossos problemas. É preciso ter, né, bom senso. E ter a concepção espírita, meus irmãos, nos permite uma abrangência e um discernimento, uma clareza do entendimento da vida, que nós não temos isso por aí. Então, é lógico que teremos uma forma de lidar com os problemas, porque nós temos um conjunto de ferramentas que nos permite lidar com estes problemas de maneira muito adequada. E nós espíritas incluímos na solução e na dimensão do problema a dimensão espiritual. Nós sabemos que há problemas que não vêm necessariamente deste mundo material, mas está vindo da esfera espiritual para a nossa vida. Por exemplo, as perturbações de ordem emocional, as perturbações de ordem mental, muitas depressões, muitos problemas de natureza emocional, como tristezas repentinas. Nós, espíritas, estamos atentos ao fato de que muitos problemas não são necessariamente de ordem material, mas que acabam se refletindo na estrutura material, podendo nos adoecer, por exemplo. Então, a visão espírita da vida, do universo, das relações do homem com a vida, é uma visão extremamente ampla. Nós temos tido nos nossos últimos estudos de sexta-feira, né, temos um grupo de estudo online, e nós temos estudado alguns textos, por exemplo, que falam das relações da dimensão espiritual com a dimensão física com relação à saúde humana. E os espíritos que escreveram através de Chico Xavier, por exemplo, vão nos falar, né, espíritos como André Luiz, Miguel Couto, né, e outros vão nos falar da importância da dimensão do pensamento, da vontade, dos sentimentos para as doenças mesmo físicas. Então, nós temos uma dimensão de análise que vai muito além daquilo que pode ver uma pessoa no mundo material. Não é propriedade nossa, é propriedade dos espíritos, são eles que nos transmitiram essa visão privilegiada. E assim, meus irmãos, nós começamos por nos colocar, primeiramente, para resolver problemas à maneira espírita, qual é a natureza do nosso problema. Uma vez identificado isto,
nós vamos recorrer às ferramentas espíritas. Mas notemos que existe uma diferença entre as ferramentas espíritas e as não espíritas. Muitas vezes nós podemos usar a mesma palavra. Por exemplo, uma das ferramentas espíritas é a prece. E aí você vai me falar: "Ah, mas isto não é espírita". A palavra não, mas a prece espírita tem uma dimensão completamente diferente da prece feita em qualquer outra denominação religiosa. Porque nós sabemos para quem oramos, nós sabemos como funciona a oração, nós conhecemos as leis do pensamento, da vibração, da frequência, da afinidade fluídica. Nós conhecemos a lei dos fluidos, né, com um belíssimo capítulo que temos na Gênese e outros. Nós conhecemos o mecanismo de auxílio espiritual que é colocado em ação quando nós oramos. Atraímos os benfeitores da vida maior. Estes vêm a nós, envolvem nosso lar, nos limpam das energias negativas e começam a nos intuir. Então, a ferramenta da intuição é uma ferramenta importantíssima para a resolução de problemas. Quantas vezes falamos, né, a noite é boa conselheira, nós aprendemos, inclusive, a usar o período de sono. Vamos dormir, estamos com um problema, nós oramos, pedimos aos bons espíritos que nos intuam, que durante a noite possamos encontrar nossos benfeitores. Fazemos isto nos momentos de prece, e após um momento de prece nós podemos ter, né, um insight e falar: "Poxa, né, é assim que eu resolvo esse problema". Então nós começamos a resolver os problemas de uma maneira diferente. Nunca para nós será de bate-pronto, nunca para nós pode ser na violência, na agressividade, porque nós já entendemos que o processo da vida é diferente disso. E uma coisa importante, nós começamos a entender que é preciso ter um pouco desta outra ferramenta, que é a paciência. Isto não é só uma palavra, meus irmãos. A paciência é uma estratégia de vida. A paciência é uma estratégia de guerra. Os estrategistas mais brilhantes são aqueles que muitas vezes conseguem ganhar uma guerra sem mesmo lutar, porque usam os recursos do tempo, da paciência, da psicologia, né, vão minando o inimigo. E o que é que nos diz Allan Kardec quando falando das obsessões, né, os espíritos benfeitores, no livro dos espíritos, vão dizer: se você tiver um comportamento firme no bem, na oração, você vai cansar os seus obsessores. Né? Então, porque não há obsessor que aguente tanto tempo assim, porque eles não têm essa disciplina. Né? Então, os próprios benfeitores nos dizem que o trabalho da paciência é um trabalho que nos leva a vitórias. E a ansiedade, a pressa, o desespero, a aflição nos leva à derrota. Então, a paciência é esta virtude maravilhosa. Ninguém constrói coisas importantes sem o recurso da paciência. E a paciência não é, meus irmãos, uma virtude de fracos, é uma virtude dos fortes. Júlio César, né, o grande imperador, dizia que para ele havia aprendido que era muito fácil encontrar homens dispostos a dar a vida, mas pouquíssimos dispostos a sofrer por longos períodos com paciência. Então, quem fala isto, né, é alguém que conhece muito da psicologia humana e da vida. Nós gostamos de lances dramáticos,
mas o trabalho de formiguinha, né, o trabalho de fazer as coisas de maneira sistemática, com calma, um dia por vez, isto nós não temos o hábito, mas na verdade é por aí que se ganha, né, as batalhas mais importantes. Notemos que a paciência tem que ser uma virtude ativa. Vamos dar um exemplo. Imagine que você, né, vamos lembrar aqui do filme O Prisioneiro de Alcatraz. Neste filme nós temos um rapaz que é preso, né, e ele vai cavar durante anos. Alcatraz era uma prisão, né, da qual não se escapava, né, jamais, mas ele vai cavar com outros amigos um túnel durante anos, e vai encontrar um jeito, né, de sair dali e de fugir. Então veja, ele começa cavando com uma colherinha, né, cutucando a parede, descobre que existe lá uma fraqueza, e ele começa fazendo, né, cavocando ali com uma colherinha, depois ele afia aquela colher, transforma numa ponta mais afiada, e ele começa, né, aos pouquinhos, vai muito tempo, mas ele acaba fugindo. Então nós notamos que a paciência é assim. Você faz um pouquinho por dia e dá a impressão que nunca vai acabar, mas quando você vê, está feito. Né, há pessoas que querem ler. "Ah, mas eu não consigo ler". Leia uma página por dia, e você, no final de um período, terá lido um livro. Então nós, né, como vamos lidar com problemas? Como vamos lidar com familiares difíceis? Como vamos lidar com a pessoa que está conosco e não quer saber de crescimento espiritual? Como vamos lidar com ataques, com perseguições? É preciso agir, mas no espírito da paciência. Eu vou arrumando o que precisa ser arrumado, sem violência, sem agressões. Por que fazemos isso? Porque nós, espíritas, não queremos mais resolver problemas de maneira intempestiva, criando novos karmas. Nós queremos resolver de uma vez por todas. Não queremos mais criar novos karmas, porque nós já sabemos que as nossas ações têm consequência. Então, o primeiro recurso, meus irmãos, é o recurso, né, da prece. Se queremos entrar em contato com nossos benfeitores, se queremos que eles nos ajudem, se queremos que os bons espíritos nos forneçam mecanismos de solução para os problemas, a oração é um recurso extremamente importante. E a doutrina nos ensina como orar. Nós temos capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, temos, né, na Lei de Adoração do Livro dos Espíritos, uma parte só sobre a prece, e em todas elas será dito: ore com o coração, abra seu coração a Deus, seja sincero, seja honesto, né? A prece, há toda uma ciência da oração, muito antiga na história cristã, então não é algo assim tão simples, né, não é a prece não é dizer palavras, é realmente entrar em comunhão com o pensamento divino, com o pensamento dos espíritos superiores. E quando nós elevamos a nossa frequência, alcançando ondas cerebrais mais altas, nós facilitamos a intuição por parte dos espíritos superiores, e aí começamos a ver com clareza. Talvez nós não possamos mudar a situação, mas podemos mudar a forma como lidamos com a situação, e isto já ajuda muito, porque nós podemos ver com clareza e encontrar soluções que não estávamos vendo. Então, a prece faz conosco o quê? Nós estamos no nível de base, né, suponhamos um caminho, temos uma montanha, uma estrada, e nós estamos para iniciar uma jornada, para começar um negócio, para estabelecer novas relações de vida. Se nós orarmos, é como se nós subíssemos um pouco essa montanha, nos permitindo divisar o caminho,
as redondezas, ver com clareza o que nos cerca, se há perigos, se há animais peçonhentos, se há armadilhas. Então, se nós orarmos com frequência, nós seremos como alguém que pega, um pequeno balãozinho e sobe. Estamos sempre amarrados à terra, mas nós subimos um pouco, olhamos a paisagem, vemos com clareza e aí voltamos para continuar a viagem. Subimos novamente, e isto vai virando um hábito de maneira que nós não fazemos mais nada sem o recurso da oração. E isto vai nos dando uma tranquilidade, uma serenidade, um reconforto muito grande. Nós começamos a ter segurança para agir. Nós começamos a entregar a nossa vida nas mãos daquele que pode nos auxiliar a caminhar com segurança. Então, meus irmãos, a paciência e a prece são recursos extraordinários. A prece é quando nós nos voltamos para este ser maior que nós, que vê mais do que nós, que sabe mais do que nós. E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, com a nossa vida, com as pessoas, mas Deus sabe, Deus entende, Deus vê. Então eu não preciso ver tudo, eu não preciso saber tudo, eu não preciso conhecer tudo, eu preciso saber que Ele sabe. E me voltar para Ele e dizer: Pai, se o Senhor não respondeu é porque eu não tenho condições de ter uma resposta, mas eu confio no Senhor. Então, nós temos, no livro O Evangelho de Chico Xavier, num certo momento, ele nos diz o seguinte: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Chico Xavier nunca usava palavras em vão. É da natureza de espíritos superiores que toda palavra utilizada tenha um peso muito específico. Então, primeira coisa, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. E a paciência desarticula os mecanismos do mal. Então, primeira coisa, a paciência é uma virtude ativa, não é ficar esperando, não é achar que as coisas vão melhorar por si mesmas, não é ficar esperando milagres e que alguém vai resolver por nós os problemas. Por exemplo, não gosto do meu trabalho, gostaria de trabalhar no exterior. Nós, às vezes, encontramos pessoas que nos falam: como é que eu faço para ir para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá? Aí você fala para a pessoa: a primeira coisa, aprenda a língua. Aí a pessoa já desanima. Então, nós achamos que as coisas vão cair. Lógico que eu posso mudar para um outro país ilegalmente, ou eu posso ir e não saber a língua, mas vai ser tudo mais difícil. Então, muitas vezes, nós queremos saltar etapas. Não, a paciência é justamente isso. Aí a pessoa fala: nossa, mas se eu me aplicar muito, talvez em um ano eu consiga aprender. Sim, se você se aplicar, em um ano você aprende. Você tem que realmente embarcar na aventura. Mas nós achamos: é muito difícil. Aí aquele ano que você não se aplicou já passou. Você poderia ter se aplicado. Mas o que é que exige? Perseverança, paciência. A paciência é aquela virtude que nos faz recomeçar, trabalhar um pouquinho a cada dia, fazer um esforço contínuo. Então, não é fácil viver neste mundo, exige muita paciência. E o próprio Chico nos diz que a paciência desarticula os mecanismos do mal, porque o mal tem mecanismos. O mal, ele funciona com base na nossa invigilância, o mal funciona com base na nossa falta de conexão com a providência divina, então a falta de prece. Ele funciona com base na nossa ignorância, então nós não, quando não estudamos, por exemplo, somos vulneráveis. E o mal funciona com base nas nossas reações, ações e reações, baseadas nas nossas concepções de vida, na nossa educação.
Então, um espírito necessitado e infeliz que queira nos causar mal, ele vai utilizar os mecanismos que nós fornecemos, né, dentro dos mecanismos do mal, que é simplesmente usar as nossas fragilidades, a nossa ignorância, a nossa falta de conexão com a providência divina. Então, é muito interessante que Chico Xavier nos diz que a paciência desarticula esses mecanismos. Porque nós fazemos o esforço, por exemplo, de nos aproximarmos de Deus, de trabalharmos um pouquinho a cada dia, de lermos um pouquinho a cada dia, de fazermos o culto do evangelho, né. Então este é outro item, né, da nossa lista de ferramentas. A oração, a paciência, o culto do evangelho no lar, a frequência aos estudos. Espírita não pode ser frequentador de palestra e tomador de passe eternamente. Espírita é alguém que tem que buscar a autonomia. André Luiz, no livro Sinal Verde, nos diz. Sinal Verde ou Agenda Cristã, não lembro mais, Conduta Espírita, ele vai nos dizer que qualquer pessoa com estudo sério de 3 anos de espiritismo já tem condições de gerenciar a sua própria vida de maneira bastante adequada. Então ele usa o termo estudo sério da doutrina espírita. Então, meus amigos, nós espíritas não queremos e não podemos criar dependentes de passe, de água fluida, de reunião de desobsessão, né. Ontem lembramos ainda numa outra atividade que tivemos, né, a pequenina história lá do Timbira, e acho até que vale a pena, porque cai no que estamos falando, né, quando o Chico era jovem, ele e o irmão José Xavier faziam as reuniões de desobsessão, Chico recebia os necessitados, José dialogava com eles, e às vezes recebiam irmãos necessitados, médiuns, né, que estavam em estado de quase possessão, e foi o caso de uma moça que foi atendida e recebia espíritos quase em sequência, um após o outro, todos muito agressivos, xingando. E o espírito de José Timbira, um benfeitor que auxiliava nas atividades da casa, disse ao José: "Meu querido José, é muito bom atender os necessitados, mas a médium precisa ser orientada, ela precisa de estudos, ela precisa encontrar o caminho das suas responsabilidades". E aí José questionou: "Mas, meu irmão, nós estamos numa reunião espírita de desobsessão, eu preciso orientar os espíritos, são eles que são o essencial aqui". E aí o benfeitor respira profundamente, como conta Ramiro Gamo no livro Lindos Casos de Chico Xavier, e nos diz que ele respondeu a José: "Mas, meu querido José, sim, todo bem feito em nome, né, da caridade e do amor são valiosos. Mas o que você prefere, José? Curar feridas ou espantar moscas?". Então, nós espíritas não queremos mais espantar moscas, ou seja, resolver o problema de maneira provisória, e não eficaz. Nós queremos resolver os problemas de maneira permanente. Então não adianta espantar moscas, nós temos que curar as feridas. A pessoa vai ao centro espírita, está obsedada. Natural que nós, se tivermos esse tipo de trabalho, a conduzamos, né, se não for possível levar a pessoa, que peçamos aos benfeitores para atendê-la. Muitas vezes eles vão buscar o espírito necessitado, permitem que ele possa conversar, falar, mas aí o médium não faz nada, né, a pessoa não faz nada. Ela não quer estudar, às vezes porque melhorou, já volta para a gandaia, né. "Ah, deixa eu voltar lá para um boteco, tomar umas cachaçinhas, né, e não tem problema". Daí a pouco está de novo no centro espírita com o mesmo problema, ou às vezes maior. Então nós, às vezes, até orientamos o espírito, mas o espírito encarnado continua desorientado. Então não adianta, meus irmãos. Allan Kardec deixou isso muito claro, né.
já quando tratou das questões das obsessões, da necessidade da transformação pessoal. Lembramos, inclusive, que na Revista Espírita, duas irmãs enviaram uma carta à Sociedade Espírita de Paris, pedindo aos benfeitores que lhes auxiliassem, pois elas estavam tendo problemas sérios, né? Um espírito, utilizando recursos de manifestação física, jogava pedras, né, na casa e nelas, derrubava os utensílios domésticos, dava nó nas roupas, criava uma série de problemas para as duas. E aí o espírito de São Luís, note que Allan Kardec não conhecia, né, as duas irmãs, ele recebeu uma carta. E aí o espírito de São Luís responde através de um médium, dizendo, sim, elas têm realmente um espírito que está lá, está fazendo tudo isso, só que mande-as parar de falar mal da vida dos outros. Porque esse espírito está muito irritado com elas, porque elas falam muito mal dele, né? Ah, aquele fulano que morreu, era isso, isso e isso. E espalham, inclusive, inverdades a respeito, eram fofoqueiras, né? E aí o benfeitor São Luís, né, um dos guias da codificação e de Kardec, vai dizer: diga que o problema são elas. E Allan Kardec fala: nossa, mas eu vou responder assim mesmo? Assim, exatamente assim. Né? Elas são o problema. Então, nós, às vezes, achamos, né, que o que seria? Os benfeitores podiam ir lá, tirar aquele espírito, mas a ferida continuaria. E logo teríamos outras moscas. Então, um outro caso é um senhor que escreve dizendo que alguém tinha feito, né, ele não usa o termo, né, mas alguém tinha feito um trabalho para ele, porque seus porcos morriam, seus cabritos não viviam muito tempo, sempre havia, né, um ou outro que adoecia, e suas vacas estavam doentes, e ele não sabia mais o que fazer. E aí o mesmo benfeitor se comunica e diz: olha, diga para ele que ele precisa primeiro começar fazendo a higiene do lugar, né, porque o lugar é uma porquice. Né, e, mais uma vez, Kardec é obrigado a mandar a resposta, né, clara e dura dos benfeitores, dizendo: não é o problema de espírito, não, meu irmão, o problema é você, causas atuais das aflições. Então, a doutrina espírita é libertadora, porque ela nos dá lucidez, ela nos dá entendimento, ela amplia o nosso campo de visão. Nós entendemos que não somos esta pessoa aqui e agora somente. Nós trazemos conosco toda uma vivência e estamos construindo o futuro para as nossas próximas reencarnações. Então, meus irmãos, é uma visão maravilhosa, né? Que nos permite entender claramente as coisas e agir de maneira adequada diante dos problemas. Então, oração, né, o trabalho da paciência, o culto do evangelho no lar, a frequência aos estudos espíritas para o nosso esclarecimento e melhoria pessoal, né, para curar as feridas e não só ficar espantando moscas. E nós, né, vamos aprendendo que é preciso consultar espiritualmente aqueles que sabem mais do que nós. Emmanuel nos lembra, né, num dos seus 4 pequeninos livros da coleção Vinha de Luz, Fonte Viva, ele comenta a passagem em que Jesus é interrogado pelos fariseus a respeito daquela mulher, né, que havia sido pega em adultério e a lei de Moisés mandava que fosse apedrejada. E aí um deles diz, né, tu, pois, que dizes, Senhor? E Emmanuel comenta esse pequeno pedacinho, né, tu, pois, que dizes, Senhor, como dizendo-nos, né, referimos-nos ao fato acima, para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Então, se nós queremos resolver as coisas na nossa vida, resolver os problemas de maneira definitiva, sem criar novos,
né, porque essa é outra política da nossa concepção espírita. Nós tentamos não criar novos problemas. Nós devemos consultar a sabedoria do mestre. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? Estudo, leitura, frequência, né, aos estudos espíritas, leitura constante, meditação, em textos como este de Emmanuel. Alguns de nós temos dificuldade de ler os textos da Bíblia diretamente, então podemos ler cada dia uma lição desta de Emmanuel, né, porque aí nós vamos já ler e interpretar com a sabedoria de um espírito que vem há séculos, né, há 2000 anos, pelo menos, trabalhando, né, ao aperfeiçoamento evangélico. E ele vai nos dizer, né, que as lições de Jesus, os exemplos, seus gestos são extraordinários e merecem ser consultados regularmente. E ele vai nos dizer que muitas vezes nós usamos recursos muito grandes para resolver problemas pelos processos da inteligência, e vamos consultar profissionais que cobram muito caro, né, que vamos pagar por esses profissionais verdadeiras fortunas, que custam um verdadeiro sacrifício para muitos de nós. E ele diz, Emmanuel, né, Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Então, olhem como a sabedoria do Espírito é extraordinária, né? O mestre nos dará sempre opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. E nos diz Emmanuel que frequentemente surgem casos inesperados e problemas de solução difícil, né, e que muitas vezes o mundo nos recomenda maneiras de solucionar esses problemas. Mas ele nos fala, né, pensemos, né, na sugestão que nos foi dada acima, né? Tu, porém, mestre, que me dizes disto? Né, e ele diz, a resposta não se fará esperar, né, como divina luz no grande silêncio. Qual grande silêncio? O silêncio da alma, da oração, da meditação profunda. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver certas técnicas. As pessoas não praticam a oração. Aí começam a orar porque aprenderam, né? Vieram numa palestra como essa, num bate-papo como este, e elas querem orar e encontrar soluções para os problemas. Nós, se entendemos a técnica da oração, sabemos que é preciso silêncio interior, controlar um pouco os pensamentos, mergulhar emocionalmente, mentalmente, com a vontade naquilo que nós estamos dizendo, e aos poucos a luz vai se fazendo. Nós começamos a perceber, né, que ficamos mais calmos, mais serenos, que começamos a discernir as coisas com mais clareza, e isto é extremamente importante, né. Por exemplo, ter discernimento é um dom precioso da vida, porque discernir nos permite escolher, né, saber o que é bom e o que não é, saber qual caminho é melhor e qual não é. Nos permite também interpretar os eventos da nossa vida. Por exemplo, vamos sair de casa, acabamos de fazer a nossa oração, vamos sair de casa, o pneu do carro está furado. Uma pessoa que não ora, né, vai ficar nervosa, vai ficar brava, né, vai se sentir, né, um injustiçado da vida. Quem ora diz: talvez Deus tenha feito um jeito de eu não sofrer um acidente daqui 5 minutos". Então nós começamos a confiar na vida. Nós entendemos que a vida é gerenciada por um ser perfeito, supremo, cujas leis são justas, mesmo que não as entendamos, às vezes.
mas esta confiança de que por detrás de tudo isto que estamos vendo, há um ser superior que faz sempre o melhor por nós. Então, aquele evento, André Luiz, Emmanuel, né, em várias mensagens nos falam isso. Aquele atraso que você sofreu pode ter evitado que você encontrasse uma pessoa que vai criar problemas enormes para a sua vida. Os benfeitores estão vendo, você não. Aquele momento de dificuldade que você passou pode ser o momento em que uma pessoa boa vai se aproximar da tua vida, vendo a tua dificuldade, e vai te abrir outros caminhos. Então nós precisamos confiar, ter paciência. Às vezes a solução, Deus está produzindo a solução, mas nós não queremos esperar. Nós queremos orar e queremos que seja do jeito que nós queremos. Queremos que ele nos dê aquilo que nós pedimos na prece. Mas quem somos nós? Que visão nós temos da vida, das coisas, para entendermos o que é melhor ou não? Deus tem essa visão, Deus vê tudo isso. Então, nós temos que viver nesse clima de confiança, de entendimento, né? Numa lição mais à frente, Emmanuel vai comentar a frase em que Simão Pedro belíssimamente diz, né? Lançando sobre ele, sobre Deus, né? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que belo isso, né? Um grande apóstolo, Simão Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, está na primeira carta de Pedro, versículos 5 e 7. Capítulo 5, verso 7, perdão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Emmanuel nos diz, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Porque nós falávamos agora de pouco, né? Deus pode estar construindo a solução para o seu problema, mas você, na impaciência, na imprudência, na pressa, na rebeldia, você complica e não dá tempo a Deus de enviar a solução. E por que Deus, às vezes, leva mais tempo? Porque ele não quer resolver só um problema de maneira pontual e de maneira paliativa, né? A ação dos benfeitores espirituais e da providência divina é sempre para resolver os problemas de maneira global. Por exemplo, eles vão visitar uma pessoa que está muito obsedada. Eles não chegam lá, né, e explodem uma bomba de luz e tiram os obsessores. Eles começam trabalhando esses obsessores, um por um. Quem é este? De onde ele vem? Qual é a sua necessidade? Por que ele está aqui? E leva um pouco mais de tempo. Mas, aos poucos, nós vamos vendo que a nuvem vai diminuindo, e aí eles começam a atuar sobre a pessoa, né? Se a pessoa reagir adequadamente, eles continuam, eles podem ampliar o trabalho. Então, o trabalho do bem se faz com sapatos de algodão, né? O bem não anda com sapatos de ferro, né? Os nossos irmãos infelizes, agressivos, né? Usam botas de ferro. Às vezes tem um só e parece que tem uma multidão. Enquanto muitas vezes nós estamos cercados de benfeitores, mas eles usam sapatinhos de algodão, né? Eles, quer dizer, eles chegam com tranquilidade, com serenidade, agem no silêncio, né? Ficam no anonimato, eles não querem aparecer, mas eles estão lá, estão agindo. Então, nos diz Emmanuel que as paisagens da vida podem mudar a qualquer momento, né? Nós podemos ser confrontados com dificuldades a qualquer momento. E aí ele nos diz, a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, né, de colocar sobre ele, nosso Pai, as ansiedades de cada dia, confiando nele. Porque a ansiedade revela muito da nossa falta de confiança naquele que é a origem, né, a sabedoria, a inteligência suprema. Nós queremos controlar os eventos,
A ansiedade nada mais é do que isso, nós estamos aflitos pelo que vai vir. E o dia de hoje, né, como nos diz o mestre nessa passagem belíssima, né, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Os pagãos se interessam por isso. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, o mestre nos falou de uma maneira muito clara, muito tranquila, muito serena. Nós nos inquietamos por aquilo que não podemos controlar. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, quer dizer, Deus se ocupa do dia de amanhã, porque só Ele tem visão para ver tudo, todos ao mesmo tempo. Nós não temos. Então, nós devemos nos ocupar do nosso dia a dia, daquilo que podemos. O nosso poder de ação alcança um certo raio. A nossa influência sobre as pessoas alcança uma certa dimensão, mas nós não podemos influenciar todo mundo ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, por que andais tão inquietos? Com o que havereis de comer amanhã, beber? Né? Faça hoje, trabalhe hoje, melhore hoje, né? Cuide da vida hoje e entregue o resto para Deus. Né? Entregue na mão do Pai aquilo que só o Pai pode olhar, resolver, conduzir. Então, é muito bonito a forma como a doutrina espírita e o mestre nos conduzem na resolução dos problemas. Muitas vezes nos desesperamos diante do sofrimento, acreditando que não há solução. Como assim não há solução? O que é que não tem solução diante de Deus? Onde nós não vemos solução, Deus vê milhares de soluções. Basta que nós nos abramos em oração, confiando, né? O hábito de abrir o Evangelho regularmente, ler sempre uma lição a cada dia, um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Chico Xavier, ter sempre consigo no celular, na bolsa, é, nós temos hoje tudo a possibilidade de ter tudo isso fácil e à mão. Então, antes de sair de casa, no final de cada dia, antes de iniciar cada novo processo da nossa vida, novas relações, novo emprego, entrevistas, habituemo-nos à oração. Criemos o hábito de meditar, de ler, de contactar as esferas superiores, abramos aos espíritos a possibilidade de nos auxiliarem. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, mas se ocupam os espíritos mesmos, mesmo das coisas materiais da nossa vida? E eles dizem sim, por que não? Né? Nós não vamos ficar dando a vocês, eles não falam isso, né? Aí já é a minha interpretação, mas interpretando o que eles escrevem ali, eles não vão ficar nos dando os números da loteria, mas eles podem nos conduzir, né, a escolher se devemos ou não comprar uma casa, se aquele é o bom momento para trocar um carro ou não, se devemos entrar naquele negócio que estão nos propondo ou não, né, se devemos mudar de emprego ou de cidade. Tudo isso implica uma série de consequências para nós, para a nossa família, para o nosso futuro. Então, se nós criarmos o hábito da oração, da serenidade, né, não podemos ser imediatistas, imaginar que porque começamos a orar hoje de manhã, no final do dia já estará tudo resolvido. Nós ignoramos Deus durante décadas e aí queremos que Ele resolva tudo porque nós olhamos para Ele hoje, né? Então não é assim que funciona a vida. Criemos o hábito de falar com o Pai, de falar com os benfeitores espirituais, mostremos a eles que pela paciência nós estamos trabalhando em nós mesmos,
melhorando nossas vidas, melhorando o nosso ambiente, fazendo a higiene, né, não falando mal dos outros, controlando nossos impulsos, estudando mais, indo ao centro espírita com a intenção de melhorar, de colaborar. Nós podemos ser a pessoa que cuida da porta, que cuida da limpeza, né? O centro espírita precisa funcionar e é preciso gente em todas as atividades. Podemos ser aquele que distribui o prato de sopa ou aquele que coleta mantimento para fazer a sopa, né, para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, que vai buscar remédios, para as pessoas que precisam, que estão doando. Enfim, meus irmãos, nós temos um amplo campo, né, de construção de uma nova vida. E finalizamos lembrando que a doutrina espírita, aos poucos, ela vai nos dando essa serenidade de entender que a vida é um processo de crescimento, de aprendizado, né, de melhoria de nós mesmos. E as pessoas que vão acompanhando o espírita começam a ver, né, que aquela pessoa é mais serena, é mais tranquila, ela tem uma paz interior muito grande. Por quê? Porque ela coloca em ação as ferramentas que nós falamos, né. Então, a prece, o estudo, né, o viver com paciência, entrar em contato com as esferas superiores, melhorar-se, implicar-se. E aí nós vamos tendo a nossa vida, né, nesse quadro que o mestre nos disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas". Do que está falando Jesus aqui? Ele está dizendo que se nós nos concentrarmos no que é essencial, que é cuidar da alma, o resto funciona. Porque você está cuidando, vamos supor que você queira, que o seu carro funcione, mas você passa o dia inteiro limpando a lataria e não olha o motor. A alma é o motor da vida, né. Se você quer que a vida funcione, cuide da alma, e o corpo vai se ajustar, né. Então a vida vai se ajustar. Os espíritos vão nos auxiliar a encontrar soluções. Mas se nós quisermos resolver tudo que é material para depois buscar o reino de Deus, nós invertemos a ordem de prioridades, e aí os nossos problemas não se resolvem, se complicam. Então, meus irmãos, nós deixamos aqui estas reflexões, agradecemos e falamos com muito carinho a todos nós, prestemos muita atenção. O espiritismo é um dom precioso, é um tesouro precioso, né, cada livro, cada lição, né. Nos concentremos nos clássicos, sobretudo, né, as obras de Kardec, Leon Denis, Ivone Pereira, Chico Xavier, as obras de Emmanuel, André Luiz, tantos benfeitores que nos deixaram lições tão preciosas, centenas de lições. Nós podemos ler uma de manhã, uma na hora do almoço, uma à noite. Ali sempre nós encontraremos sugestões, intuições, soluções para os nossos problemas. Então, nós espíritas temos um arsenal de ferramentas, não só para não criarmos novos problemas, como para resolvermos aqueles que nos acompanham. E fazendo isso, meus irmãos, nós começaremos a encontrar uma certa paz, uma certa luz, uma certa serenidade, né, vivendo num mundo que é tão difícil. Se conseguirmos viver com serenidade, com paz interior, com essa sensação boa de que nossas vidas são amparadas e cuidadas pelo alto. Isso é maravilhoso. Que triste as pessoas que vivem, né, sem a fé, sem a presença de Deus, sem a presença, né, dessa luz bela da vida espiritual nos envolvendo, nos guiando, alimentando nossos corações, protegendo nossos caminhos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, né, aproveitar esses recursos maravilhosos
partilhá-los, levá-los aos outros, mas, sobretudo, aplicá-los à nossa vida para que nós sejamos, também nós, parte da solução dos problemas deste mundo e não mais parte dos problemas. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença e pelo carinho de todos.